Bom dia, boa tarde, boa noite, meus bebezordos aqui do YouTube. Felipe Marinho na área, coordenador da pediatria aqui do Médico Residente, com mais um Aprendendo com Questões. Hoje o assunto, seguindo a linha de crescimento, hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento. Um assunto recorrente nas provas de residência e tá aí para vocês a primeira questão 2021 da ANRIGS. E aqui é um dado bem específico sobre a classificação da avaliação do desenvolvimento conforme a nossa querida caderneta de saúde da criança do Ministério da Saúde. Mas antes de a gente falar sobre essa classificação, a gente precisa entender como é que acontece o desenvolvimento e quais são as áreas que esse desenvolvimento vai abordar. Então, o desenvolvimento, diferente lá do crescimento que a gente falou no último Aprendendo com Questões, é um processo qualitativo. Então, a gente não consegue avaliar essa criança de forma numérica, igual o crescimento de perímetro cefálico, crescimento em peso, crescimento em estatura. Então, aqui no desenvolvimento é um processo de avaliação realmente qualitativa. E a gente consegue avaliar esse desenvolvimento da minha criança observando o aprendizado de novas funções e o desenvolvimento mental e cognitivo da minha criança. Então, essa avaliação vai levar em conta esses dois processos. Existem duas regras gerais sobre esse desenvolvimento, principalmente do ponto de vista motor, que é um desenvolvimento com um melhor controle na direção crânio-caudal. Então, por exemplo, a minha criança vai ter primeiro o tônus cervical, depois o tônus torácico, para depois conseguir ficar em pé. Da mesma forma, esse desenvolvimento, essas aquisições motoras, elas vão acontecer na direção do centro para a periferia. Então, primeiro a minha criança está movimentando apenas a cintura, seja escapular ou seja de quadril. Depois ela começa a movimentar de melhor maneira as extremidades, chegando até o must de la must do desenvolvimento cognitivo, que é a pinça polegar indicador. Então, notem que esse desenvolvimento segue uma sequência. E os aspectos a serem avaliados aqui no Médico Residente, a gente vai resumir em 4 pontos. E que esses 4 pontos vão ser lembrados com o mnemônico ASML, as mães loucas. Porque toda vez que a gente fala de desenvolvimento no consultório, as mães elas ficam loucas, porque ficam preocupadas com essa questão. Então, o que seriam as mães loucas, o ASML? O A vem de comportamento adaptativo, ou seja, como é que essa criança está adquirindo funções que facilitam a sua vida. Segundo, o aspecto social, como ela se relaciona com o entorno dela, principalmente com as outras pessoas. O M, o aspecto motor, como é que está esse direcionamento das funções motoras da minha criança. E o linguagem, como é que ela está falando, como é que ela está se expressando. Então, esses 4 aspectos precisam sempre estar na sua cabeça na hora de resolver uma questão de prova. E além disso, do desenvolvimento dessas características gerais, lá na caderneta da criança, a gente tem marcos do desenvolvimento a serem adquiridos em uma faixa de idade, que seria a faixa de idade esperada para que aquele marco aparecesse. E, com base nisso, a gente vai definir 3 classificações nessa avaliação de desenvolvimento. Desenvolvimento adequado, a criança está tranquila. Alerta para o desenvolvimento, opa, tenho que ficar alerta nessa criança. E a terceira classificação, o provável atraso do desenvolvimento. Vamos entender cada uma dessas classificações. A primeira classificação é quando os marcos do desenvolvimento daquela criança são compatíveis com a sua faixa etária. Então eu coloco lá ela no gráficozinho, na verdade não é um gráfico, é uma tabela, com o tempo ideal que essa criança tem para adquirir aquele marco. Se todos os marcos estão dentro do esperado para aquela faixa etária, ok, desenvolvimento adequado. O que eu faço com essa criança? Primeiro, eu vou elogiar os cuidadores, fazer aquele bom feedback com a família, para que eles mantenham a estimulação e você vai orientar alguma coisa sobre a estimulação que esteja precisando de auxílio e você vai manter o acompanhamento de puericultura de rotina. O que seria então a classificação alerta para o desenvolvimento?
É quando eu tiver uma ou mais habilidades que estão ausentes para aquela determinada faixa etária, ou mesmo um paciente que está com habilidades de acordo com a faixa etária, mas possui fator de risco. Ah, Felipe, tem uma infecção congênita, foi uma criança que foi prematura, então essa criança ela tem um fator de risco para ter um atraso do desenvolvimento, então você vai ter que ficar mais atento. Então, nessa criança de alerta para o desenvolvimento, eu vou ter que elogiar os cuidadores, porque esse feedback sempre precisa estar presente. Então, você vai elogiar aquilo que precisa ser elogiado, que foi bom durante esse período entre as consultas. Você vai orientar a estimulação para esse paciente e, obrigatoriamente, essa criança volta com 30 dias, para você avaliar se esse marco do desenvolvimento ele já foi adquirido após as suas orientações. E o terceiro grupo de definição é o chamado provável atraso do desenvolvimento. Aqui, a gente está falando de uma criança que tem uma habilidade ou mais ausente para uma faixa etária anterior. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem que o tônus cervical, ou seja, o controle do pescoço, ele tem o máximo para ser atingido os 3 meses de idade. Então, se minha criança chega com 4, com 5 meses e não tem o controle cervical já completo, ela tem um provável atraso do desenvolvimento, porque ela já está numa faixa etária posterior e ainda não adquiriu aquele marco do desenvolvimento. Então aqui, pessoal, é importantíssimo que a gente saiba avaliar essa criança. Além dessa questão da habilidade ausente numa faixa etária anterior, a gente também pode classificá-lo como provável atraso do desenvolvimento se eu tiver um perímetro cefálico alterado, seja para cima ou para baixo, então acima do Z-score mais 2 ou abaixo do Z-score menos 2. Se você não lembra o que é isso, assiste a aula de crescimento da nosso Aprendendo com Questões anterior, então isso aí tem que ficar na cabeça de vocês. Ou ainda eu posso classificar como provável atraso do desenvolvimento a presença de 3 ou mais alterações fenotípicas. Quem são as alterações fenotípicas, Felipe? Tá aí na tela para vocês. Fenda palpebral oblíqua, bem, pessoal, característico da síndrome de Down, mas também para outras síndromes genéticas. Implantação baixa de orelhas, fenda lábio-palatina, porque muitas vezes está associada com outras síndromes que estão associadas ao atraso do desenvolvimento. Pacientes com pescoço curto ou largo, lembra lá do nosso paciente com a suspeita de síndrome de Turner. A gente tem a prega palmar única, bem característico do Down, e o quinto dedo da mão curto e encurvado, também bem característico de síndromes genéticas. Nesses pacientes que fecham critérios de provável atraso do desenvolvimento, qual é a tua conduta? É, obviamente, continuar acompanhando lá na puericultura, orientar a estimulação e, claro, pessoal, esse paciente tem que ser encaminhado para a rede especializada. Pode ser que ele precise de um auxílio da fisioterapia, um auxílio da fono, um auxílio da terapia ocupacional e uma avaliação também da neurologia ou do pediatra do desenvolvimento. Então você encaminha lá para a rede especializada. E aí a gente volta para a questão, tá? Olha aqui o que ele fala. Crianças que apresentam ausência de 1 ou mais marcos para sua faixa etária, ou então a ausência de 2 ou mais marcos para a faixa etária anterior são, respectivamente, classificadas como, olha aqui, ó, ausência de 2 ou mais marcos para a faixa etária anterior. Quem é esse, pessoal? Provável atraso do desenvolvimento. Quem é aquele que tem 1 ou mais marcos ausentes para a sua própria faixa etária? Alerta para o desenvolvimento. Então a resposta aqui, ó, tá na letra C. Notem que essa questão foi bem atual, porque traz a caderneta da criança com a sua classificação nova de 2020 na prova de 2020 para entrar em 2021 lá na Higgs. Notem então, pessoal, que essa questão é atual, porque essa caderneta da criança que trouxe essa nova classificação da avaliação do desenvolvimento é de 2020 e a prova da Higgs foi 2021, ou seja, foi feita em 2020 para o povo entrar em 2021. Então você tem que saber o assunto atual, porque ele tem uma grande chance de cair na prova, então vamos seguir. Aqui é a segunda questão, e agora falando de uma criança de 11 meses, e olha, foi prematura. Então, antes da gente ir para os marcos do desenvolvimento, eu quero trazer uma informação para vocês. Essa daqui é um bônus da aula. Quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de crescimento, a gente vai levar em conta a idade gestacional corrigida. Felipe, como assim?
Se eu pego um paciente prematuro, ou seja, abaixo de 37 semanas de idade gestacional, eu tenho que fingir que essa criança tem um tempo até nascer depois que ela nasceu. Felipe, não estou entendendo nada. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Eu tenho uma criança de 11 meses de idade, só que essa idade ela é cronológica. Por que eu estou falando cronológica? Porque a gente vai precisar corrigi-la, a idade corrigida. Como é que eu corrijo a idade? Minha criança tem 35 semanas, ela foi prematura. Então ela, para ser termo, para ela ter nascido realmente na idade correta, ela deveria ter nascido com 40 semanas. Então ela tem 5 semanas de atraso. Então, se eu for corrigir a idade dessa criança de 11 meses, ela teria aqui aproximadamente 9 a 10 meses. Então, por que isso é importante? Porque na hora que eu coloco ela no gráfico de crescimento, eu vou usar essa idade corrigida. Da mesma forma, se eu for atrás dos marcos do desenvolvimento dela, eu vou esperar que ela tenha os marcos de desenvolvimento de uma criança entre 9 a 10 meses. Felipe, tem algum dado que não usa a idade corrigida? Tem, pessoal. Vacina. Então, eu vou até escrever aqui para você anotar no seu caderno. Vacina não usa idade corrigida. Vai lá. Então, na vacina, independente se foi prematuro, se não foi, tem que vacinar na idade cronológica correta. Vocês vão ver que essa informação da idade corrigida é muito importante para a gente resolver. Mas vamos lá para os marcos do desenvolvimento. Então, eu já disse, toda vez que tiver marco de desenvolvimento numa questão, eu vou atrás das mães loucas. Adaptativo, social, motor e linguagem. Mas eu vou botar bonitinho aí no slide para vocês, ó. As mães loucas, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 meses. Aqui é um jeito mais dinâmico, para você não decorar tanto para acertar a questão na prova. Então, Felipe, qual é a criança mais fácil de eu lembrar os marcos de desenvolvimento? Aí, pessoal, você lembra assim, ó. Lá com 1 ano de vida, a minha criança está pelo menos ficando em pé. Já pode até estar andando com apoio. Então, se eu tenho uma criança que já pode andar com apoio, é um mini adulto. Então, com 12 meses, é uma idade que todo mundo precisa lembrar os marcos do desenvolvimento. E quais são os marcos do desenvolvimento que tem uma criança de 1 ano de idade? Vamos lá. Primeira coisa, ela já chegou na extremidade do desenvolvimento. Então, ela faz uma pinça polpa, indicador e polegar. E é uma criança que é tão inteligente que se você pedir o objeto, ela vai lá, ó, e entrega. Vem, Dimas, pega meu celular, obrigado, ó. Aí Dimas me entregou. Dimas é minha criança de 1 ano, tá aqui, ó. Ele me deu o celular. Ao mesmo tempo, é uma criança que está super esperta. Ela sabe que ganha as coisas se brincar com você. Então ela brinca e às vezes ela até imita. Bate palma. Ei, pronto, fica todo mundo feliz, a criança ganha o dia, a mãe ganha o dia, o pai fica super feliz. Então, criança de 1 ano vai fazer brincadeiras e já vai imitar. E é uma criança que anda, óbvio, pessoal, vou até botar aqui para que você anote seu caderno, com apoio. Na grande maioria das vezes, ainda com apoio, mas a minha criança já está andando. E na linguagem, ela sabe que ela é sabida. Como assim, Felipe? Ela é tão sabida que ela já sabia falar mamá, papá, porque os pais ficavam felizes, e agora ela fala mais uma palavra com sentido. Então, a minha criança de 1 ano é um mini adulto. Tudo ok. Anota aí, tá bom, pessoal? Para vocês não esquecerem. Aí eu vou para a criança com 9 meses de idade. Então, com 9 meses de idade, a minha criança que fazia pinça polpa quando era mini adulta, agora ela vai fazer pinça polegar-dedo. Como assim, Felipe? Ela pega assim, ó. Ela não faz polpa, ela faz assim, meio desajeitada, tá? Então aqui é ainda um processo anterior. E além disso, ela não entrega o objeto. Ela só vai soltar o objeto quando você puxa com força. Então é aquela criança que pega o boneco e ela só solta na hora que você puxar, porque ela não entrega de forma voluntária. Do aspecto social, ela faz algumas brincadeiras, ela pode fazer cadê, aquele negócio de você botar um papel na frente e tirar, ela ri. Ela pode dar tchau se você pedir. Ela pode bater palmas se todo mundo estiver batendo palmas. E um marco importantíssimo, porque esse estressa às vezes, é o que a gente chama de estranhamento. Então lembra aí do seu priminho, ali geralmente 9, 10 meses, que quando você bota no colo ele faz o quê? Ele chora, porque você passou 2 anos do seu internato sem falar com ele, sem vê-lo, porque você estava estudando para a prova de residência médica. Então aqui aos 9 meses é uma criança que estranha. Esse aqui é o pavor do pediatra. Então 9 meses é pavor, porque toda vez que o pediatra vai examinar, a criança dá tapa, chuta, mesmo que ela nem sabe o que ela está fazendo. Ela estranha
muito. Já do ponto de vista motor, ele ainda não está andando, tá? Ele vai engatinhar e vai sentar sem apoio. E aqui eu já chamo a atenção para os pais e mães de plantão. Por quê? Porque é muito estressante quando minha criança ela senta sem apoio e não engatinha aos 9 meses. O pai fica doido. Vai pro pediatra, vai pro neurologista, vai pro pediatra do desenvolvimento, fica logo doido. Mas, pessoal, olha aqui uma informação importante. A criança, ela pode pular dos 9 para os 12 meses sem engatinhar. E isso não é problema do desenvolvimento. Essa criança, se ela tiver todos os outros marcos adequados, vida que segue. Não precisa se estressar. Ela pode deixar de engatinhar e ficar muito bem do ponto de vista do desenvolvimento. E em relação à linguagem, essa criança de 9 meses, ela fala mamá e papá. Tá? Ela não fala a palavra com sentido, como a criança de 1 ano, mas ela fala mamãe e papá. E aí a gente volta para a questão. Então essa questão falava de uma criança de 11 meses que tinha nascido em 35 semanas. Então eu já boto aqui, ó, idade corrigida 9 a 10 meses. Tem um peso de nascimento de 2,110 kg, não teve intercorrências durante o segmento. Na consulta de hoje, a mãe se preocupa porque a criança, olha, não engatinha. Olha, parece que eu adivinhei que ia ter isso na questão. Não, pessoal, preparei, então se liga aí. Vamos seguir. Na avaliação realizada na consulta, foi notado que a criança imita a mãe por ela bater palma. Então a criança faz o que a mãe está fazendo. Faz movimentos de pinça para pegar objetos, ele não fala o tipo de pinça, mas já pega objetos. Reage a uma conversa como se estivesse respondendo, mas ainda com sons incompreensíveis. Não fala nenhuma palavra. Ok. Ela fica em pé com apoio, então ela já tem um desenvolvimento motor bem legal, mas realmente não engatinha quando colocada de bruços. Qual das alternativas contempla, respectivamente, a avaliação do desenvolvimento e a conduta indicada? Então vamos lá, pessoal. A preocupação da mãe era o fato dela não engatinhar. Só que ela já fica em pé com apoio. Então, do ponto de vista motor, ela já atingiu até mais do que eu esperava para uma criança com idade corrigida de 9 a 10 meses. Então, essa preocupação da mãe não está aqui, digamos, muito bem representada. E, Felipe, o que é que lhe preocupa aí nessa questão? É que na linguagem, a minha criança já deveria estar falando mamãe e papai. Ela tem ali 9, 10 meses. Mas se for esse o único fator que está alterado, a gente pode esperar, já que a gente conversou sobre o alerta para o desenvolvimento. Então vamos lá atrás, pessoal, da melhor alternativa. A letra A fala, o atraso do desenvolvimento é justificado pela prematuridade. Você deveria orientar a estimulação motora e o retorno precoce. Isso está correto? Não, porque estimulação motora não tem nada a ver com essa questão. Minha criança já está ficando em pé com apoio. Então a letra A fica errada. A letra B, o desenvolvimento motor está atrasado, mesmo se considerada a prematuridade. Claro que não. O desenvolvimento motor não está atrasado nada, ela está, na verdade, até adiantada. A letra C, o desenvolvimento está compatível com o esperado para a idade, sem necessidade de nenhuma intervenção específica. Mas eu vou descer para a letra D. O desenvolvimento motor e de linguagem estão atrasados para a idade. Iniciar a investigação com o eletroencefalograma e indicação. Entre a C e a D, pessoal, a D está errada. A letra C, eu não considero ela como totalmente correta, mas entre as alternativas é a melhor resposta. Felipe, por quê? Porque lembre, pessoal, com 9 meses essa criança já deveria estar falando ali mamá, papá, ou pelo menos uma dessas, tá? Ela ainda não fala, ó, tem sons incompreensíveis, mas é o único marco que ainda está para ser desenvolvido. Então essa criança seria aquela que voltaria com 30 dias para você reavaliar, até mesmo porque ela tem fator de risco, né? Ela tem 35 semanas de idade gestacional. Então aqui, ela não precisa de nenhuma intervenção específica, mas o desenvolvimento estar compatível eu não concordo, mas entre as alternativas é a melhor resposta aqui da questão da USP de 2022. Mas vamos seguir, pessoal, com a questão da SUSE, novinha, novinha, novinha também. Só que agora, falando de uma criança de 6 meses. Então eu volto lá para minha tabela. Então eu tinha uma criança de 9 a 12 meses, que a gente já estudou, e agora a gente vai pegar o adaptativo e vai indo, agora sim, do menos pro mais. Então eu peguei uma criança lá, protótipo do adulto, que fazia pinça polpa-polpa, pinça polegar indicador. Lá aos 9 meses faz uma pinça que não é polpa-polpa, é uma pinça, né, dedo polegar que meio estranha. E lá no primeiro ano, na verdade, lá no primeiro mês de vida, a minha criança conseguia ver, conseguia avaliar os objetos aqui, ó, 90 graus. Ela não conseguia ver o que estava fora do seu alcance aqui na visão direta. Já com 2 meses, ela começa a se relacionar com o ambiente de forma mais fácil. Ela consegue ver e consegue
ter interesse por objetos no seu campo visual de 180 graus. E ela já está conseguindo, ó, abrir a mão. Então aquele tônus em flexão, que é o natural do recém-nascido, começou a ser perdido. Já aos 3 meses, ela, além de ver esse campo mais ampliado, ela vai lá, ó, e estende a mão para buscar o objeto. Aos 4 meses, ela pega o objeto. Pega como, Felipe? Pega cubital. Ou seja, ela pega com essa parte da mão. Então ela vem cá, ó, faz um movimento de pegar de rasteio. Então ele tenta pegar o objeto assim, ó, de baixo para cima. E aos 6 meses faz uma pega radial. Então ela já consegue pegar aqui, ó, próximo do polegar do indicador. Ela consegue transferir os objetos de uma mão para outra. Isso é um marco bem importante para a questão de prova. E ela também localiza o som. Então você faz um barulho, ela sabe de onde está vindo. Do aspecto social, pessoal, ela lá com 1 mês, ela está sorrindo. Com 2 meses, ela faz o chamado sorriso social. Então, quando alguém faz alguma coisa que ela gosta, ela sorri para fazer aquele feedback gostoso, porque ela sabe que aquela pessoa vai continuar fazendo. Aos 3 meses, ela faz um riso alto. Aos 4 meses, ela solta gargalhada. E aos 6 meses, ela tem uma preferência inata pela mãe. Claro, né? É a mãe que está dando peito. Então, nesse caso aí, o pai, ó, ele é escanteado. Já do aspecto, pessoal, motor, vamos voltar, tá? Então, a criança andou com apoio aos 12 meses, engatinhou, sentou sem apoio aos 9 meses, mas com 1 mês ela faz o quê? Levanta o queixo. Ela consegue levantar o queixo. Com 2 meses, ela faz a cabeça. Então, ela está adquirindo o tônus cervical completo. Aos 3 meses, a gente espera o tônus cervical completo realmente, então ela vai ficar lá sustentada no pescoço e ela já começa a levantar o tronco. Ela tá indo para conseguir ter um controle troncular completo. Aos 4 meses, ela já sustenta a cabeça de forma ereta e já consegue ter um tronco um pouco melhor controlado. E aos 6 meses, a gente já tem uma criança sentando com apoio e virando na cama. É a época que a criança cai da cama, então tem que ter aquele protetor para que ela não caia. Já do ponto de vista de linguagem, a minha criança com 1 mês chora. Aos 2 meses, ela vocaliza, uma coisa que você não entende. Aos 3, 4 meses, ela está lá, ó, emitindo sons consonantais. E aos 6 meses, ela emite uma lalação, polissílabos de palavras que ainda a gente não consegue entender. Para os 9 meses, ela já está falando mamá, papá. E aos 12, falando mamá, papá e mais uma palavra. Notem aqui, pessoal, que essa questão da prova de 6 meses vai pegar essas informações. Então ele fala assim, ó, um casal de adolescentes traz seu filho de 6 meses. Estão preocupados se o desenvolvimento está sendo feito, está se evoluindo de forma normal. O lactente nasceu a termo e está em aleitamento materno exclusivo. Ao examiná-lo, o médico orienta o casal em relação à aquisição de novas habilidades pelo bebê. Aos 6 meses, o que se espera de um lactente com desenvolvimento normal? Vamos lá comigo nas alternativas e lembrar as faixas etárias. Felipe, letra A, dá tchau. Eu espero a criança de 6 meses dando tchau? Não, né, pessoal? Eu espero pelo menos ali 9, mesmo 12 meses, que a criança já tá brincando. Então, letra A tá errada. Eu não espero a criança de 6 meses dando tchau. Letra B, engatinhando e batendo palmas? Também não. Engatinhar, bater palmas é um marco característico dos 9 meses. A letra C, a criança fica em pé com apoio e fala ao menos uma palavra com sentido? Claro que não, pessoal, a não ser que sejam 6 meses mais 6 meses, 1 ano, porque aqui é marco de 12 meses de idade. E a letra D é a nossa resposta. A criança consegue segurar um objeto, consegue fazer a transferência desse objeto, ou seja, segura o objeto com as 2 mãos, consegue levar a boca, porque ela já tem esse controle total dos membros superiores, e ela pode cair do leito, porque ela já pode, ó, estar rolando. E lembra, né? Eu tô lá, ó, sentada com apoio, e meu tônus cervical já está completo, pelo menos ali desde os 3, 4 meses de idade. Então vamos lá para mais uma questão. Aqui é uma questão de revisão. Eu peguei aqui da prova da CSPE 2019 de R3. Basicamente, eles querem saber qual a correlação que não indica atraso no desenvolvimento. Então vamos lá, pessoal, igual a gente fez lá na tabela. Qual é o meu protótipo? Uma criança de 1 ano de idade, 12 meses, tá? O que é que eu espero do marco motor dela? É que ela esteja ficando em pé e possa até andar com apoio. Porque o sentar sem apoio, ela já adquiriu aos 9 meses no máximo de vida. Então aqui, ó, é sim um atraso do desenvolvimento se ela não se sentar
com 1 ano de idade. Vamos lá voltar para a letra A. Não olha para a pessoa que a observa no 4º mês de vida. Por que está errado? Vamos lá lembrar lá do ASML da gente da tabela. Então, do ponto de adaptação, com 1 mês de vida, a minha criança consegue observar o que está em 90 graus. Com 2 meses, ela já está observando o que está em 180 graus. Então, ela consegue observar, inclusive, o quê? As pessoas que estão no seu campo visual. Além disso, para ajudar você a marcar nessa letra A, lembre que a criança, do ponto de vista, né, social, aos 2 meses ela está fazendo aquele sorriso social. Ela sabe que você está fazendo uma graça. Então, ela está lhe observando. Então, a letra A também é um atraso do desenvolvimento. Porque no 4º mês, essa criança não olhar para uma pessoa, tem algo atrasado. A letra B, não bate palma aos 6 meses. Vamos lá comigo, pessoal. A criança deveria bater palma com quantos meses? Aos 9 meses, até os 12, porque ela já está brincando com você. Então, aos 6 meses, eu espero que essa criança bata palma? Não. Então, se ela não bate palma aos 6 meses, isso é atraso? Claro que não. Então, aqui é a nossa resposta. É o único que traz uma correlação que não é um atraso do desenvolvimento, porque ela pode bater palma até os 9, 12 meses de vida. Mas vamos seguir. Letra D. A criança não agarra um brinquedo quando colocado na sua mão aos 9 meses. Isso, obviamente, está atrasado. Porque lembra, a minha criança, pessoal, ela já consegue abrir a mão, ela consegue fazer a pega cubital ali por volta de 3, 6 meses de vida, se a gente for falar da pega cubital. Então a letra D tá errado, porque aos 9 meses eu espero que ela já esteja fazendo até, ó, pinçar. Não é pinça poupa-poupa, mas já é uma pinça estranha, né? Então, letra D é atraso do desenvolvimento. A letra E, Felipe, não usa a frase aos 5 anos. Aí é loucura, né, pessoal? Se lá com 12 meses ela fazia mamar, papá mais uma palavra, quando ela chega aos 5 anos, ela já está falando é tudo. Tudo. Então, a letra E é atraso do desenvolvimento, por isso que nossa resposta está na letra B. Mas vamos seguir aqui, ó, mais uma questão, 2021. Santa Casa de BH. Agora, pessoal, eles estão trazendo uma criança mais velha, 3 anos de idade. Então, bora falar sobre o desenvolvimento de crianças mais velhas. Então, a criança de 1 ano e meio, ela é esperada de fazer o quê? Fazer uma torre com 2 cubos, então ela empilha 2 cubos. Ela já fala 3 palavras com significado, consegue usar uma colher ou garfo para ajudar na alimentação e consegue andar para trás. Já na criança de 2 anos, a gente espera que ela faça uma torre agora com 3 cubos, ajude a tirar roupa, aponte 2 figuras, então isso é importante, você coloca algumas figuras e ela aponta tentando identificar, e ela já consegue chutar uma bola. Na criança de 2 anos e meio, eu já espero que ela esteja se vestindo com supervisão, então além dela ajudar a tirar a roupa, agora ela já consegue se vestir. A torre que era de 3 cubos, agora eu espero que seja 6 cubos. Ela fala frases com 2 palavras e com significado, e ela pula com ambos os pés. Aos 3 anos, eu tenho uma criança que brinca com outras crianças, imita o desenho de uma linha quando você solicita, reconhece 2 ações, como, por exemplo, quem é que late, quem é que mia, e ela vai reconhecer aquela ação com aquele determinado animal, e ela já consegue arremessar uma bola. Então, vamos voltar para aquela questão. A Santa Casa em 2021, basicamente, traz uma criança de 3 anos, e eles querem saber quais são os marcos do desenvolvimento que você esperaria para essa criança, tá? Porque o que não fosse, o que não estivesse de acordo, ia ser a sua resposta. Aí eles querem confundir você, dizendo de confusão febril, querem dizer de traço de anemia falciforme, mas lembrem, esses 2 fatores não mudam o prognóstico do desenvolvimento. Então, quais são os marcos do desenvolvimento que eu espero para essa criança? Vamos lá comigo. Letra A. A criança deve ser capaz de empilhar pelo menos 6 cubos, com certeza. Lembra, torre de 6 cubos é para ser feita com 2 anos e 6 meses. Então, 3 anos eu já espero. A letra B fala que a criança deveria ser capaz de construir frases com pelo menos 2 palavras com significado. Eu também espero isso para minha criança, com certeza, porque isso eu já espero desde 2 anos e 6 meses. A letra D, para a gente pular a letra C, olha aqui, ó. A criança deve ser capaz de andar para trás sem cair. Também deveria, com certeza, isso já deve ser um marco que a criança tem ali por volta de 1 ano e 6 meses. Então a única resposta que pode não estar de acordo é a letra C. Vamos ver o que está errado? Olha aqui comigo. A criança deve ser capaz de retirar uma peça de roupa sozinha. Perfeito, né, pessoal? Aos 2 anos, a minha criança já deve ser capaz
capaz de retirar a roupa junto com você, ou até mesmo sozinha. Só que a criança ainda não consegue se vestir? Não, pessoal, porque ela tem que ser vestida com auxílio a partir de 2 anos e 6 meses. Por isso que a resposta, a letra C, não é um marco do desenvolvimento que eu espero que não exista na minha criança. Então aqui, pessoal, a gente acaba esse Aprendendo com Questões, espero que vocês tenham gostado. Peço para que vocês cliquem aqui, ó, para dar o like, para curtir, para que esse vídeo seja melhor distribuído. Se inscreve aqui no canal do Médico Residente para ter acesso a mais conteúdos como esse. E lembra, né, pessoal? Vocês aqui, ó, podem fazer comentários, a gente responde, e aí vocês vão marcar a questão correta e levar ela para casa.